Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com os nossos desejos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler as porções de Matot e Masei, hoje focando no parágrafo 3 de Matot, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar começa a falar ali de energias masculinas e femininas, né? Só que a gente sabe que isso metaforicamente também representa as energias sobre os nossos desejos, ou o que a Kabbalah também fala sobre luz e receptáculo. Mas sem entrar em todo esse termo técnico, né, vamos direto ao ponto, o Zohar explica o seguinte, que cada vez que nós temos um desejo na vida, é muito importante que a gente tente manifestar esse desejo, né? Mas para isso, a gente sempre precisa uma energia de julgamento. O que significa essa energia de julgamento? A gente não pode manifestar esse desejo, ou raramente pode manifestar esse desejo, de maneira impulsiva, né? Assim como ele vem, assim como ele surge. Porque quando a gente faz isso, esse desejo ele nos controla. E a gente fica, digamos, menor que o desejo, né? O desejo passa a ser maior que o ser humano, passa a ser mais importante que o ser humano, e isso é como se fosse subverter a ordem da criação. Não faz sentido que um desejo seja maior que o ser humano. Então, o julgamento faz com que o desejo entre no devido lugar. O que significa esse julgamento? Como eu dizia, é o seguinte, é você parar e pensar se aquele desejo realmente vale a pena, né? Ou se não é só um capricho seu. Se ele vale a pena, você vai planejar como é que você vai fazer, você não vai fazer de impulso, né? Você então vai talvez marcar um dia, uma data, uma hora. Se ele for um desejo complexo, você vai destrinchá-lo em etapas, você vai se organizar para consegui-lo, né? Tudo isso é julgamento. Tá? É diferente de, como eu falei, você simplesmente desejou, vai lá, faz e age por impulso. Isso é animalesco. Tá? E aí, quando você faz isso, quando você lida com o desejo por julgamento, ou com julgamento, esse desejo ele vem, segundo a Kabbalah, muito mais prazeroso do que seria se fosse apenas por impulso. Então, num primeiro momento, a gente poderia achar que é o contrário, né? Ah, eu tô com desejo, eu vou lá, ajo logo, vou atrás logo do meu desejo, e isso é muito melhor. Mas, curiosamente, não é o que acontece. A Kabbalah diz que é o contrário. Muitas vezes a gente ir por impulso, depois vem como se fosse uma ressaca espiritual. Aí eu fico mal, eu fico desprovido da luz que aquele desejo me deu, eu fico com remorso, né? Porque eu não pensei. É ao contrário. É justamente quando o desejo vem com alguma medida de restrição, digamos assim, de temperamento, né? De eu parar e pensar e raciocinar, que é o que a gente chama de julgamento, que aí sim ele vem gostoso. Então, esse lado de julgamento acaba trazendo uma bondade. Em termos da árvore da vida, o Zohar fala que o lado de coluna da esquerda que eu aplico no desejo acaba trazendo a coluna da direita, que faz com que eu sinta esse desejo de maneira mais adequada. Então, acaba sendo aí que quanto mais eu posso aplicar esse julgamento, mais satisfatório acaba sendo esse meu desejo. Um bom dia a todos e tudo de bom.